Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. O conceito de progresso age como um mecanismo protetor para nos resguardar dos horrores do futuro. Excerto de frases reunidas de Muad'Dib, da princesa Irulan. Saudações, Framing, aqui Pascoal Naib. E aqui Hildon Oliver. Então, que ele me acuse de qualquer outra coisa. Aqui Daniel Rockenbach. E hoje, Veni, Vidi, Vici. Eu vou citar Júlio César para dizer que vim e venci. E venci. Porque a gente, além de ter um capítulo com arena, com luta, com coisa, né, aquela coisa do gladiador, a gente agora testemunhou a estreia do filme, né? Eu imagino que esse seja o primeiro capítulo gravado depois da estreia do filme, não foi? Então, sim, com certeza. A gente ainda está sob o impacto da estreia do Duna 2. Exatamente, né? Ah, cara, eu ainda quero viver naquele universo ali, bicho. Vamos conversar mais daqui a pouco, vamos continuar. Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 35º episódio e vamos analisar o 35º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido os episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Está escrito. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente, mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro capa dura da editora Aleph, estamos na página 415. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, que ao ler esse capítulo lembrou da sua adolescência em que ele era o temido e malvadão da rua. Ele, Hildon do Ragaria Oliver. Rapaz, o pior é que eu era meio briguento, bicho, no colégio mesmo. E foi muito engraçado, bicho, ali durante a minha adolescência, né? O que melhorou muito essa minha... Eu sempre fui tinha muita raiva contido dentro de mim, foi fazer arte marcial. E eu era muito fã do Bruce Lee, né? E o Bruce Lee, ele é iniciado em uma técnica que hoje em dia a galera até conhece bastante por causa dos filmes lá, O Mestre, né? São os filmes meio fictícios que é baseados na vida do mestre do Bruce Lee, que é o Wing Chun. Não me peçam para fazer nada hoje em dia, porque tem pelo menos uns 25 anos que eu não faço. Mas sim, eu era o briguento do rolê. Olha, eu peguei de flagra, eu sabia. Foi aqui a universo conspirando para eu poder colocar essa história para vocês. Estudou o Wing Chun. O Wing Chun é difícil pra caramba. O Wing Chun não é fácil de aprender, não.
Eu fiz na época e depois fiz Aikido. Aikido também, eu tinha vontade de aprender. Melhor. E o Intium é Melhores porque, artes que eu aprendi. pra mim, foi muito bom, cara, porque justamente isso, além de me trazer muita concentração, a respiração me ajudou bastante, ela é uma arte marcial muito definitiva, né? Ela não tem muito firula, até brinco assim com os amigos, inclusive, amigos do jiu-jitsu, me perdoem, né? Não tô falando nada, até porque se um jiu-jiteiro sair na mão comigo um dia, eu vou sofrer muito. Mas o Intium, ele tinha muito disso de ser definitivo, né? Não permitir que o cara te toque, ocupar o meio, né? Pra eliminar o oponente o mais rápido possível, né? E nisso vinha muito da filosofia do Bruce Lee, né? O Bruce Lee, ele tinha muito da filosofia oriental, ele inseria no próprio Jeet Kune Do, né, que foi a arte marcial que ele cria. O Jeet Kune Do. Tem aquele livro dele, né, o tal do Jeet Kune Do. Jeet Kune Do, que é fantástico. Inclusive, assistam um documentário, deve ter algum lugar por aí, o Be Water, né, como água, né? Então já temos o Pitadas. É um texto. Não, temos ainda não. Já finalizamos o Pitadas. Olha só. Não é porque quando fala de artes marciais eu viajo, bicho. Como Duncan Idaho. Eu invejo de vocês, a piada horrível, mas o único Aikido que eu tenho são minhas 3 hérnias de... Mas, continuando aqui, vamos apresentar, obviamente, para completar o nosso time. Você já está ouvindo a interação dele aqui conosco, novamente, sempre aqui nos ajudando a fazer as análises dos episódios, do capítulos do livro Duna. E um homem que ele mesmo criou essa piada. Uma pessoa que tem rock e bar no nome... É claro que é uma pessoa excepcional. Daniel Rockenbach, mais uma vez bem-vindo ao DunaCast. Opa, eu que agradeço. E muito feliz de participar, ainda mais agora, depois do filme, né? Confirmação que era um bom filme. Exato, e a gente até resolveu dar uma paradinha assim, né, nos capítulos do DunaCast, porque a gente queria começar exatamente depois do filme, né? Para poder a gente começar a associar o capítulo ao filme, e isso vai dar certinho agora. Mas olha só, feitas as devidas apresentações, preciso preparar algo especial. E hoje está especial. Cara, tá especial. Esse episódio merece um cafezinho Framing delicioso. Mas essa safra especial de café, obviamente, nós estamos em Jade Prime, vem de Jade Prime, o planeta natal dos Harkonnen. Esse cafezinho ele foi cultivado numa compostagem, né, uma reciclagem de lixo orgânico, que ficava nos aposentos do Barão Vladimir Harkonnen. Sim, cara ouvinte. Aquele compostagem, aquele cafezinho lindo, eu tirei, trouxe. Sim, cara ouvinte. E eu consegui pegar com os contrabandistas também. Eu acrescentei para dar aquele gostinho. O suorzinho daquela aranha que apareceu no filme, para dar aquele gostinho exótico, essa iguaria. Vamos de cafezinho Frame, Hildon. Delícia. Não, cara, para com isso. Mas vamos seguir adiante, porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 35. Vamos seguir adiante. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 34º capítulo, que foi o episódio chamado Os Amigos de James. Do grande Daniel, a gente vai falar um pouquinho sobre breve, obviamente bem breve resumo do capítulo 34, que é a cerimônia fúnebre de James, né? A gente tem o duelo que ocorre, né, com Paul e com James. O James faz um desafio religioso, né, para provar que ele não era o Lisan Al-Gaib. Ele é derrotado e a sua água ela é entregue à tribo, né? Então, assim, qual é a diferença? A gente pode até fazer aqui também uma pequena diferença do livro e do filme, né? Assim, o livro ele é um pouco mais intimista. Quando a gente fala os amigos do James, é uma cerimônia fúnebre entre as pessoas que eram amigas dele, que faziam parte daquela tropa, né? Que estava o Paul, que era Stilgar, e lá outros frames que estavam tipo atrás de especiaria, fazendo a ronda, né, aos redores.
E eles fizeram essa homenagem fúnebre, é muito bonita. Ela é uma oferta de você, a partir daquele momento, você falar algum atributo positivo daquela pessoa e citar no final, eu sou amigo do James, né? Então, todos eles vão falando. E nesse capítulo em específico, o Paul, ele oferece umidade, ele chora, né? E lá é dito assim, os frames ficam muito admirados, porque ele está ofertando, né? Ele não está desperdiçando, né? Ele está ofertando umidade ao morto, né? É uma dádiva, é algo sagrado. E a gente vê também nesse capítulo o contraste de termos um Paul que mata uma pessoa e se sente profundamente em dívida com aquela pessoa, né? Triste por ter feito aquilo, né? Não foi uma coisa prazerosa. É como você sempre fala, né, Pascoal? Foi a primeira morte, né, de Paul dessa forma, né? Dessa forma, exato, de forma de combate, né? De uma faca, né? E meio que ele quase que ele fica meio animado, porque ele fica em êxtase quando ganha. E aí Jéssica traz ele de volta, né? a Jéssica diz como é se sentir sendo um assassino, e Stilgar também vai, chega também, diz, olha, você não vai brincar comigo assim quando for a hora de me desafiar. Então meio que ele cai assim do pedestal e vê que matou uma pessoa. E aí esse ritual muito intimista, muito bonito, religioso, respeitoso, que integra as pessoas, né? E faz com que ele perceba que aquilo ali era uma vida, né? Não poderia ser tirado daquela forma, ainda mais o James, que não era inimigo dele. Era uma questão ali mais pessoal, religiosa, que acabou se configurando como parte da profecia. A gente vê isso no filme de forma diferente. E aí vocês podem falar um pouquinho também, que nesse caso a gente não tem esse ritual mais intimista. O ritual é no 7 tábuas, existem mulheres que vão fazer esse ritual. Também é muito bonito. Eu achei também fantástico a forma como é tirada a água do corpo dos frames ou de qualquer outro, como os frames utilizam esse equipamento. Não é descrito assim no livro, mas eu achei muito, muito legal o que o Villeneuve faz. E no caso é mais centrado na Jéssica, né? O Stilgar conversa com a Jéssica que chora. E o Stilgar até fala que ela não pode desperdiçar, né? Na realidade, ela estava ofertando, né? Não estava desperdiçando. Mas existe essa pequena mudança de conceito, mas que eu quero saber a opinião de vocês, se eu acho que não perdeu a questão sacra, ficou bonito também. Eu acho que ficou legal, ficou uma coisa respeitosa também. E claro, eles falaram, deu a entender que toda aquela água era somente dos frames que morreram, né? E na realidade não, os 7 tábuas, em todo o planeta Arrakis, existem várias daquelas cavernas, eles têm também a questão de coletar a umidade, né, da água. Eles têm uma ciência muito desenvolvida, os Fremen, com relação a isso, e eles coletam água de várias formas, não é só com a morte das pessoas. Então ali não era somente a água de frame mortos, não, eram também da natureza. Mas eu acho que até pelo filme ele traz essa poética, né, Sim. de ser um lugar de almas, né? Não só apenas de água, né? Lugar de almas. Então traz essa poética. Eu acho que pro filme funciona muito bem, até quando você enxerga a Jéssica identificando que ali são vidas, né? De vidas que foram coletadas. Eu acho que tem um ponto importante que a gente pode falar aqui sobre o filme, que eu acho que é um aspecto que permeia todo o filme, e aí agora que saiu o 2, fica mais claro ainda até na parte 1. Que é o fato que, assim, muita coisa que foi colocada no filme tem essa sutileza de marcar uma coisa que é o que não tá ali, não é visto, não é falado, mas tá ali, né? Não tá ali na cena. Por exemplo, o Thufir, né, eu vi pessoas reclamando no grupo lá que o Thufir Hawat não tá no filme, não tá na segunda parte. Mas o Thufir tá ali naquele universo. São cenas excluídas, são cenas que depois podem aparecer e tá, provavelmente vão, né? Questão de estúdio aí, questão do corte, tem muito material. Mas a questão não é nem essa do corte. Por exemplo, quando um filme é ruim, ou um filme mal cortado, ou um filme mal escrito, fica com pontas soltas, coisas assim, pendentes, eu acho que são coisas que daí ficam, sabe, fica aquela sensação de vazio. E Duna 2 pra mim não deixou em nenhum momento, nem o 1 nem o 2. Eu sentia assim que tipo, tudo que ele omitiu estava ali de uma outra forma. Por exemplo, eu posso pensar que, por exemplo, Sim. Esse capítulo até que a gente vai falar tem o Conde, né? O Conde Fenrir. Ele era o Tim Blake Nelson, ele fez as cenas dele no filme,
mas ele não tá no filme, mas ele não tá por causa do corte, mas eu consigo imaginar que naquele universo que me foi apresentado do Villeneuve, teve uma conversa entre o Barão e o Conde. O personagem tava lá. Essa sensação que eu acho que deixa o filme ainda mais rico. E aí, quando às vezes a gente vê umas críticas em cima disso, falando, mas isso foi cortado e fez falta. Olha, pensa bem, mexeu na história, mexeu naquilo que queria te dizer, mexeu naquilo que queria te contar. Eu acho que às vezes a gente pode até, por ser fã, né, por ser leitor do livro, por ser dedicado, aquela coisa toda, às vezes a gente pode até ser injusto numa leitura como essa, porque daí é justamente aquela sensação de, tipo, olha, essa incompletude veio porque não... Olha, eu lembro do Duna do Sci-Fi de 2001, que eu assisti, que eu fiquei horrorizado com algumas mudanças, e fiquei feliz de ver praticamente todas as cenas tiradas do livro, mas ao mesmo tempo as mudanças que foram atrozes com o livro. Né? Tipo, a Irulan tendo romance com o Poe antes mesmo do final do livro, o jantar lá que ela não era para ela tá, coisas assim, essas coisas estragam o filme, né? E, por exemplo, esse funeral do James, ele tem algumas diferenças. Eu imagino que as diferenças são feitas até mesmo para não deixar tudo nas costas do Poe e para deixar um pouco mais a Jéssica mais próxima daquilo que o filme se propõe, que é justamente contar essa história, que isso não tem no livro, né? Essa coisa entre os Fremen do Norte e os Fremen do Sul, os radicais e os Fremen mais, né, menos... que acreditam numa revolução, assim, né? Mas mais por eles mesmos, sem necessitar de uma... Enquanto aquele lugar é um templo, como o Hildon falou, é um templo para os Fremen fundamentalistas, ele também é um lugar de utilidade para os Fremen do Norte, que vem uma possibilidade ali de recriar o planeta, né? De repensar tudo aquilo com aquela água toda. Então, você vê o prático e o religioso. Você vê que é uma discussão que o livro traz também, né? Então, acho que não me incomoda as mudanças. Como você falou, tá tudo ali, né? Questão da ecologia. E só pra gente finalizar essa recapitulação, uma coisa bem interessante e engraçada nesse capítulo é que lá tem mostrando a contagem da água, né? Quando tira dos James. E aí o Poe, ele recebe umas moedas, umas dracmas, como eles falam, dracmas, né? Dracmas. Isso. Exato, que ele fala para aquele tipo, ele tem que guardar. E ele oferece, ele não sabe, porque ele tem que... Tipo, eles teriam que andar com aquilo ali sem bater, né? Ele não tem a habilidade de fazer isso, amarrar direito. Aí ele inocentemente pede a Shani pra ficar. E aí, pros Fremen, isso é uma maneira de cortejar. Cortejo, né? E todo mundo meio que dá uma risadinha e ela fica meio... E a partir dali também ela começa a mostrar o interesse maior pelo Poe, né? Ela começa a... Não, e Pascoal, eu acho que é muito interessante a gente estar justamente nesse ponto, né, do livro, que também é um ponto que meio que o filme inicia, né? A segunda parte inicia, ele termina na sua primeira parte, a segunda parte se inicia. Da gente ver também como as escolhas, o Daniel para mim foi perfeito e pontual, porque a gente tem de ser muito cri-cri mesmo, assim, de querer que as coisas sejam iguais, porque são obras que amamos, né? As mudanças, elas incomodam, porque as mudanças, elas nos tiram do lugar comum, daquele lugar de conforto, né? Mas o lugar de conforto, o lugar comum ainda tá lá, cara. O livro ainda existe. O livro, inclusive, é primoroso em tudo. E nada, gente. Você pode fazer 1000 filmes, séries, uma animação incrível, mas nada vai chegar aos pés do livro. Nada vai chegar na proposta do Frank Herbert. E o que eu acho isso mais interessante é o Villeneuve, por ser um grande fã e ser muito respeitoso, ele consegue deixar claro essa religiosidade, essa crença, né? Ele, como o Daniel trouxe pra gente, ele apresenta essas duas facções, né? O próprio Stilgar sendo de uma dessas facções que acredita, o believer, né? Mas, ao mesmo tempo, tem ali os jovens que são contra a cultura, e isso, numa sociedade, é muito comum, né? É muito comum da visão do jovem achar o velho, né? Como diz Elis Regina, né? Que o novo sempre vê, né? Só que o novo sempre vê ainda com a lupa, ainda com a lente do velho. Porque apesar deles não acreditarem nas profecias, apesar deles disserem assim, não, isso é coisa dos sulistas, não sei o quê, no final eles falam, o Kwisatz Haderach tem que ser um Fremen, né? O Lisan al-Gaib tem que ser um Fremen.
Então, quer dizer que essa visão não é tão moderna assim, né? Mas é muito legal ver mesmo essas. Eu também concordo com vocês. São mudanças. São mudanças que não alteram mesmo. Porque, assim, por exemplo, se a gente pensar o lance do fanatismo religioso, o fundamentalismo, é uma atualização, acho que, do tema, de toda a questão. Porque eu acho que, assim, eu concordo com você no que você fala, que o clássico sempre vai estar lá. Pra mim, a gente não discute clássico. As pessoas podem falar o quanto quiser, cultura do cancelamento. Eu mando um recado até para quem pensa muito nesse negócio de cultura de cancelamento, está muito preocupado com cultura woke, vai assistir aquele Ficção Americana, que diz muito sobre isso. É um puta filme, o roteiro ganhou merecidamente o Oscar de roteiro adaptado e discute muito isso. Que é essas questões assim que a gente vê, né? E eu acho assim que Duna, ele merecia alguns pontos que ele poderia provocar coisas atuais. Eu acho que essa questão do fundamentalismo, traçar dois paralelos, né? Entre os frames mais radicais e os frames menos, né? Tem muito paralelo com o mundo de hoje. E aí o Villeneuve faz uma afirmação, que é tipo, olha, esse é o Duna do Denis Villeneuve em cima do trabalho do Frank Herbert. Sim. Aí a gente vê a brecha para se fazer um clássico. Porque uma coisa é você fazer igual, que nem o John Harrison, que fez a versão do Sci-Fi em 2001. Ele, inclusive, é um dos produtores do filme. Ele fez igual. Ele fez igual e inventou moda onde não precisava e o resultado é esse. Não emplacou, né? Sabe, com Daniel, eu sempre gosto de lembrar as pessoas que, por exemplo, a adaptação do Iluminado, do Kubrick, que é a adaptação do Kubrick, que todo mundo ama e tal, a adaptação do Kubrick, ele mudou pra caralho, sabe? O próprio Stephen King não curte. E a adaptação mais fiel, que foi feita ali nos anos 90, foi até em dois filmes, se eu não me engano, era uma série em duas partes. Cara, horroroso, e era fiel ao livro, com uma fidelidade absurda, horroroso. Então tem isso um pouco, né? E isso a gente, voltando pro capítulo, a gente vê muito isso nesse capítulo, porque a distinção que se criou no filme, ela enriquece o tema, mas não foge do original, porque a cerimônia é a mesma. Ele ainda se dá o trabalho de colocar a questão dos dracmas, né, de água, o peso. Tem um pouquinho, eu acho que ele inseriu um pouquinho quando ele colocou a questão ali que o Pascal falou, né, do romance, né, tipo, mas tá dando dinheiro para ela carregar, então tá afim, né. Eu não sei o quanto isso estava no livro, né. E sei lá, são coisas assim que eu acho que são bem-vindas, né? Com certeza. Você se aprofunda, a galera. Duna 2, Duna 1 e Duna 2 é pra você conhecer o universo, se apaixonar, achar legal. E se aprofundar, né? Depois você vai ler o livro, vai se aprofundar, vai ler quadrinhos, vai você começa, vai ouvir o DunaCast. Mas olha só, finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Rio do Grande, Daniel. Obviamente a gente vai falar um pouquinho sobre como Duna 2 está na bilheteria, né? Mais de 500 milhões. Assim, está ainda caindo muito pouco, já está bem na quarta semana já, ou é quinta, agora não estou lembrado direito. Mas continua firme e forte. Duna está em várias situações de memes, né? As pessoas conversando, no boca a boca as pessoas indicando para assistir. Então é muito legal, eu assisti 6 vezes. Caralho. Eu ainda quero ver se eu assisto mais umas 2. Cara, essa semana, ainda a semana aqui em Fortaleza, tá garantido o IMAX, né? Então eu quero... Exatamente, por isso que eu quero aproveitar. Umas 2 vezes, Pascoal. Eu também quero assistir. E aí eu acho importante, que eu acho legal, porque eu vejo a reação, e eu sempre digo, nas 6 vezes que eu fui, 4 vezes as pessoas bateram palmas espontaneamente no final do filme, e as pessoas ficaram olhando pro final do filme, começaram a olhar um pro outro e começaram a conversar. Coisa que há muito tempo eu não vejo numa sala de cinema, esse impacto. Eu vi isso aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Grande é uma cidade que não é muito cinéfila, nem muito adepta a esse tipo de história. Fiquei impressionado. Eu vi um pessoal mais jovem, inclusive, indo comprar ingresso para ver a sessão mais tarde.
fiquei pensando, esses estão animados, hein? Eu Eles tava afim, eu veria mais uma vez, mas assim. Primeiro que eu já tava esgotando já, e segundo que, tipo, a impressão que passou é que a empolgação dos mais novos ali foi alta. Sim. Teve palmas, teve ovação na noite de estreia, então eu fiquei assim, Olha que uma legal. impressão muito boa também. Legal. E interessante falando disso, né? Dessa animação das pessoas, isso reflete muito no nosso DunaCast, né? Porque, olha só, vou trazer aqui algumas atualizações. A gente está atualmente somente no Spotify com 3.249 seguidores, né? Aumentamos bastante. A gente subimos mais uma posição no ranking do Top Ficção, a gente está no 24º lugar no Brasil, tá? Nós na ficção, que tem muita galera ali forte, viu? Na ficção, de podcasts consagrados, e a gente já está no 24º colocado, assim, é muito legal, mais de 103 mil reproduções, um público crescendo a cada semana, mais de 1.000 pessoas passando aqui semanalmente para ouvir o DunaCast. Então, assim, a gente tem muita alegria e felicidade que isso está cada vez mais crescendo, as pessoas gostando e querendo saber um pouco mais sobre esse universo incrível aqui do Frank Herbert, né? Eu queria só também ler aqui, no nosso último Dunaverso, que nós tivemos, uma galera respondeu a nossa enquete. Se vocês... Inclusive, o Pascoal, antes da enquete, eu quero, gente, pedir desculpas, que o Pascoal me repassou que acho que uma pessoa entrou em contato dizendo que o áudio, o BG, né, que é a música que eu coloco bem suavezinha no fundo, mas em alguns momentos eu estava utilizando a trilha sonora do filme, né, e o pessoal falou que em alguns momentos tava um pouco alto. Gente, eu ouvi de novo e eu realmente não identifiquei. Eu também não... E olha que eu uso um fone isolado na hora da edição, mas eu vou cada vez utilizar menos músicas, deixar mesmo só o nosso papo. Então peço desculpa se alguém se incomodou, viu, pessoal? Foi o JVRA, não sei se é Javra, Jvra, quem falou. Agora, a galera também postou assim, ó. Gente, a Jéssica Bárbara, gente, entenda, se vocês fizerem um episódio de 4 horas, estaremos aqui para ouvir. Viu, Pascoal? Não se preocupem. O pessoal reclamou de um BG num episódio que tinha... o bruto do episódio era 2h30, gente. Eu ainda consegui transformar em 2 horas. Então, assim, dá um trabalho correr. Então, não, gente, 4 horas não. A gente grava 2 de 2 horas. O João Victor, grande João Victor, vocês criaram um dos 3 melhores episódios de todos os programas que já foi feito. Que Paixão Contagiante fez do Dunaverso. A Jami falou... Bicho. Ele veio falar comigo em inbox também, eu fiquei bem emocionado, porque é um trabalho, dá muito trabalho, gente, o Duna, a gente tem a nossa correria, e a gente agradece, eu agradeço muito também a paciência do Pascoal, porque às vezes eu chego muito tarde do trabalho, correria, Daniel tá sempre à disposição para mim com a fixo. A Jami falou o seguinte: meu filme preferido até então era Interestelar, mas agora a Duna tomou esse lugar, simplesmente o melhor filme que eu já vi. E a Maria Luísa falou assim: amei o filme, mas ouvir vocês tão felizes me fez amar mais ainda. E o Cris falou... o Cris falou: a única coisa que senti falta no filme foi a falta do foco na ecologia, tirando a parte da reunião dos líderes, não teve quase nenhuma citação a uma parte tão importante da história. É como a gente estava conversando aqui anteriormente. Escolhas, né? Foram escolhas, né? Tá presente no filme, eu acho. Mas eu senti bastante presente. Eu senti. Né? Vocês podem participar, né? Vocês podem mandar as mensagens. Sim, é muito bom, a gente ama. Na caixa aqui de resposta que a gente vai ler aqui pra vocês. Mas se for criticar, eu não leio, não. Eu não sei como foi a discussão de vocês do filme, mas ponto que eu só pra ponderar aqui, a gente tem que levar em consideração que muito do que ficou ausente na segunda parte foi proposital, até mesmo por causa do homicídio de Duna, né? Principalmente, eu pra mim, essa parte da ecologia, principalmente, é a transformação da Alia, né? E algumas assumições, esse rompimento, né, esse final ali que ficou, né, entre o Poe e a Shani, pro homicídio de Duna, gente. Isso aí... Sim. Né? Eu ainda digo mais, cara.
Dá 2 filmes, dá mais 2. Mas olha só, vamos só agradecer a galera que apoia o DunaCast, né? A gente tem aqui os apoiadores no Catarse. Se você quer apoiar o nosso programa, por favor, vai lá no Catarse, coloca DunaCast. Tem várias formas de você apoiar, né? Vários níveis para você apoiar. E a gente quer agradecer aqui a Sara Gutenberg Matias Ferraz, o Eduardo Guilherme, a Juliana Almeida, o Fernando Galvão, o Rafael de Campos Scrivelaro, o Antônio Chaves Sampaio Filho, a Júlia Masseng, o Hudson Pacheco, Fernando Sarmento, Caterine Fleck, Rogério Acioli Lopes Alves, João Pedro Valêncio Dourado. E aí falar também que você pode apoiar a gente pelo Pix, Sim. né, Hildon? Pelo Pix. Como é que faz? Rapaz, Hildon? o Pix é só você mandar, igual o Casimiro perguntando se aceita as Pix. Aceitas Pix? Aceitas Pix? Aceitas. Você manda o seu Pix, se você quiser mandar a partir do valor de R$10. Não, fique à vontade, 5, 10 reais. Se você quiser mandar 1.000 conto, eu tô aceitando também. Ninguém tá reclamando. O dunacast@gmail.com é a nossa chave Pix. Quem é a nossa deusa do Pix? Que já fez. A nossa deusa do Pix, ela mandou só uma mensagem assim, Hilda, eu quero pagar o ano inteiro, porque além de ser uma deusa, eu quero ser agora uma reverenda madre, uma Bene Gesserit. E a nossa querida Beatriz Menberg, um cheiro. Tá na correria. Também eu quero agradecer aqui a galera do Pix, né? Também que saíram do Catarse e começaram a apoiar a gente no Pix. A gente tem o Wellington Cedran Vital. Muito bom, Tá obrigado. nos ajudando no Pix. Grande João Victor começou a apoiar a gente também no Pix. Mentira, João Vitor também. Gente, o Gabriel Coimbra de Oliveira também nos ajudou. Então, agradecer mais uma vez toda a galera que está apoiando a gente. Venham apoiar a gente para a gente poder expandir mais ainda esse trabalho, porque o DunaCast ele analisa detalhadamente cada capítulo dos livros, né? A gente vai finalizar Duna, já finalizamos Messias, a gente vai depois para Filhos de Duna, a gente faz Duna Versus com conversas legais e olha que nós vamos ter surpresa, né, Hildo? Já vamos ter um Duna Verso Cara, muito interessante. esse do Naverso, ó, só pra você ter, eu vou dizer um negócio pra vocês terem ideia. O quanto eu tô empolgado, o quanto é importante esse episódio, eu vou gravar no domingo. Vai ficar no domingo. Eu odeio Você fazer qualquer correr. coisa no domingo. Está disposto, então vai ter. E eu tenho mais novidades. I don't care what you believe, I believe. Então, agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores, vamos então para pitadas de melange dos nossos convidados. Eu não vou fazer nenhuma pitada de melange hoje, porque a gente precisa analisar ainda o capítulo 35. Vamos começar então com ele, Hildon. Ah, não, o Hildon já deu a pitada de melange lá no início. Não. A minha vai ser rapidinha, Manda ver, Hildon. Cara, a minha pitada de melange é uma pitada, inclusive, muito clara, porque, inclusive, tá todo mundo falando sobre isso. E uma das minhas equipes favoritas de quadrinhos são os X-Men, gente. O jovem tem que chamar X-Men, né? Mas eu chamo X-Men até hoje. Que é justamente, está disponível no Disney, né? A continuação direta da animação dos anos 90 de X-Men. E agora com o nome, o título de X-Men 97, né? Training Saturday. X-Men 97. É muito melhor, muito melhor. X-Men 97 já está disponível no Disney. Assisti os 2 primeiros episódios. E, cara, pegou toda aquela essência da boa fase dos X-Men. A fase do Claremont, né? A fase dos... Ele ali já tá saindo daquela fase do Byrne, né? Entrando mais ali pra fase que o próprio Romitinha fez muita coisa interessante. Né? O Paul Smith fez desenhos incríveis nessa fase. Então, X-Men, eu falo pra todo mundo, gente, X-Men é novela mexicana, tem que ter. É mutantes, são poderosos, mas tem que ter o drama familiar, cara. Isso é muito bom, e a animação entendeu isso. Construiu isso com muita sobriedade, muita competência. Eu tô adorando de verdade. Fiquei surpreso com esses 2 primeiros episódios. Vai trazer muita gente, inclusive a própria Marvel já tá revitalizando tudo de novo. O revitalizar dele é voltar atrás, eles estão fazendo isso, né? Porque, cara, assim, apesar de ser uma pessoa muito aberta a novidades, a abertura de novas histórias,
eu me cansei um pouco no que estavam apresentando recentemente. Eu não tava me conectando e, assim, acho que durante toda a minha vida, que eu me lembro, desde os meus 8 anos, eu sempre li X-Men. E tem aí pelo menos um ano que eu não compro a revista mensal, cara. Então, assim, que começou interessante. Não, eu comprei muito, Hildo, a fase do Hickman. A fase Todo do Hickman eu ainda Hickman. assisti toda nela. Muito legal. Começa muito boa. Eu ainda tenho que completar. Probleminhas ali, mas depois se mantém. É porque ele deixa também, né? Ele inicia, ele faz a construção de mundo, que eu acho perfeito. Aí eu até tô pensando em voltar agora, porque vai ter uma série chamada Fall of the House X, né? Que é resquício direto da fase do Hickman, né? Que seria a queda da Casa de X. E The Rise of X, né? Que vai justamente iniciar essa nova fase ali pro ano que vem. Então eu provavelmente vou voltar. E eu indico demais que vocês procurem no sistema de streaming, né? Assistam, que tá muito bom. E uma dicasinha rápida, porque eu tô aqui no meio da leitura dele. Eu acabei de receber da editora Pipoca Nanquim, já está disponível nas lojas, inclusive na Fanzine, na Reboot, aqui em Fortaleza, fale comigo. Que é a novelização oficial do filme do Conan, né? Conan o Bárbaro, que é escrito pelo Frank De Camp e o Lynn Carter, que são os herdeiros, né, literários do Robert Howard. Inclusive, eu tenho algumas problemáticas com eles, porque eu não gostava quando eles reescreviam os contos do Howard, mas o De Camp e o Lynn Carter, eles escreveram coisas incríveis, coisas muito boas. E aqui eles fazem a novelização, né, em forma de livro, literatura, baseado no roteiro do Oliver Stone, gente. Pra quem não sabe, o roteiro principal do Conan, quem dirigia era o Oliver Stone, aquele filme do Schwarzenegger. Só que acabou faltando grana. E quem acabou dirigindo foi o John Mills. E o John Mills ele teve que mudar algumas coisas. E é interessante a gente ver essa novelização, porque a gente vê o quanto o filme poderia ter sido mais épico, mas faltou dinheiro. Então essa é a minha dicasinha também, a minha pitada mais rápida pra hoje. O Hildo é o homem duplo. Ele disse que vai dar uma, ele já deu 3. Mas a gente perdoa ele porque ele vai editar tudo isso aqui depois. Eu não sei então pra que eu faço isso comigo, né, cara? Ele vai ficar de madrugada e eu vou estar dormindo, ele vai estar editando. Mas vamos ouvir aqui a pitada de melange do Daniel. Rockenbach, qual é a sua dica? Bom, hoje eu vou pular a tradicional dica dos livros da firma lá da Aleph, porque eu acho que é uma questão de o pessoal se ligar na nova fase, né? Eu já venho falando. Então vou deixar para o próximo programa, porque hoje eu vou falar do High on Life, que é um jogo assim que me chamou muita atenção quando anunciaram tudo, e eu não cheguei a jogar porque ele era exclusivo do Xbox, né? E eu tô jogando só no PlayStation, no Switch, no PC, e acabei não jogando na época, mas estava muito, muito curioso, né? E agora ele deixou de ser exclusivo e saiu para PlayStation, né? E aí eu comprei esses dias e olha, melhor coisa que eu joguei dessa nova geração. Eu tô impactado, assim, pra caramba com o jogo. Acho que, pra quem não conhece, é uma produção do pessoal do Justin Roiland, no caso, né? Que faz o Rick e Morty, no caso, o que faz a voz do Morty. Ele tem um estúdio de games, ele abriu, né, o Squant Games, e já tinham feito o Trover Saves the Universe, e trabalharam também com o Rick e Morty Virtual Reality, uma coisa assim, né, jogo de VR, né, e agora eles fizeram esse jogo, assim, que é, basicamente, ele pega o espírito do Rick e Morty, abraçando de vez o Guia do Mochileiro das Galáxias. O pessoal falava muito de Rick e Morty quando saiu esse jogo, mas pra mim é o Guia do Mochileiro das Galáxias, sabe, ele tem muito mais disso. É mais ou menos assim, uma história bem nonsense. Você tá lá, começa até meio como o Guia do Mochileiro das Galáxias, quando uma civilização alienígena, os alienígenas chegam lá e teleportam pro nosso mundo e descobrem que a gente dá um bom barato, por isso que é High on Life, né? Eles usam a gente como droga, vamos dizer assim, basicamente, a humanidade vira, né? E aí esse garoto ficava jogando videogame no PC, né? Ficava lá jogando o jogo. Ele sai do jogo pra vida real pra descobrir que o mundo tá sendo invadido por esses caras que estão usando a gente pra droga, e aí ele encontra uma arma que fala com ele e fala, vamos lá, cara, vamos lá, tira esse cara ali, vamos lá comigo lá, porque o seu mundo vai ser invadido, isso já aconteceu com o meu, e aí eles iniciam uma amizade, é uma coisa muito nonsense, pega muito pelo nonsense, e vai mais pra essa coisa do Guia do Mochileiro, justamente por causa dessa coisa da viagem, de não ser... de tirar o chão dele, né? Eu vejo muitos paralelos com o Mochileiro, porque o protagonista é um jovem que está jogando, pode ser uma jovem, um jovem, você monta ele no começo da história, né? Você escolhe.
mas é um protagonista que passa pela mesma coisa que o Arthur Dent passa no Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que vai perder a casa, aí de repente vai perder o planeta, aí tem que viajar numa viagem insólita, conhece uma série de alienígenas. E é um jogo muito divertido, mas muito mesmo. As armas, assim, ficam falando cada besteira, assim, pra você. Quem faz a voz da principal arma, o Kenny, é o Justin Roiland, que infelizmente passou por um processo lá, né, de ser cancelado, porque, né, tava com um processo de abuso doméstico, então foi afastado do Rick e Morty, foi afastado do estúdio. Não sei se vai ter continuação pro High on Life. Teve uma expansão, o High on Life, que é com a faquinha, que também é um personagem animado. Mas assim, é muito criativo. Tem filme dentro do jogo, por exemplo. Você pode parar, sentar no sofá e assistir 4 filmes inteiros. Tem 3 filmes que você pode assistir no sofá lá. O Tammy, o T-Rex. É tudo filme podre. O Vampire Hookers. Tudo filme B, assim, e eles ficam conversando e falando besteira. É bom. Sabe, tem muita coisa no jogo que você se diverte com, sabe, é um escapismo puro. E é um negócio que eu não vejo nos jogos de tiro em primeira pessoa, que é criatividade. Você vê muita coisa frenética, né? E aí quando eles têm uma ideia boa, eles esticam a tela, se esgaçar e fica ruim, né? Eu tinha gostado muito do último Doom, né? O Doom Eternal eu tinha gostado muito, só que aí quando saíram as expansões, deu pra ver que assim, tipo, então a galera gostou, então vamos dar mais. E essa coisa do dar mais que vai me cansando na indústria dos jogos, né? Que é só turbinar e não pensar no que tá fazendo, se tem uma história boa. Eu não ligo de um jogo de ter 10 horas, 3 horas, 6 horas. Não preciso que o jogo tenha 20, 30 horas para me divertir, sabe? E eu queria ficar no High on Life, isso que eu achei mais legal. Inclusive eu terminei ele hoje, porque eu não conseguia parar até eu platinar o jogo, fazer tudo no jogo. Porque eu tava muito louco pra fazer isso tudo. E assim, é um mundo que você quer ficar. Faz tempo que eu não sinto isso com o jogo, então essa é a minha dica. Pra quem gosta de ficção científica, Rick e Morty, Guia do Mochileiro das Galáxias, tá com um PC razoável, ele vai rodar bem. Tem o PlayStation 4, né, tem a versão pro Play 5, pro Play 4, pro Xbox S, o Xbox X também. Tem na Game Pass que eu saiba. Então tá lá, essa é a minha dica de hoje. Um jogo bem legal. Grande Daniel, muito obrigado por mais uma dica. Hiro também. Vamos, então, terminando aqui o nosso quadro de Notícias do Império, vamos para a análise do capítulo 35, O Herdeiro Harkonnen. Grande Rio do Grande Daniel, vamos para esse capítulo muito interessante, porque é o capítulo, ele é dividido em 2 partes, é um capítulo grande, né? Assim, a leitura, ela foi até demorada, a releitura, no caso da gente, né? Foi demorada pela minha parte, mas a gente vê aqui claramente duas fases, né? Uma fase da política, a luta política, a gente vai ver aqui uma conversa do Conde Ferrigan com o Barão Vladimir Harkonnen, e depois a gente vai ver um combate real, numa arena, né, como estilo gladiador, entre Feyd-Rautha e escravos que foram pegos dos Atreides, né, para lutar numa arena contra o Feyd Harkonnen. E é interessante que a gente acabou de ver o filme, uma cena, uma ambientação lindíssima que foi feita para o Planeta X Prime no cinema pelo Denis Villeneuve, Greg Fraser, fizeram uma fotografia lindíssima, né? Ficou muito legal mesmo de ver, assim, saltou os olhos, né? Até o Feyd, que é um psicopata, as pessoas acharam interessante, é um psicopata que as pessoas curtiram, né? Pela forma da atuação do Austin Butler. Mas vamos lá para a primeira fase, né? Essa primeira fase é mais a questão política, né? E eu quero começar, obviamente, pelo excerto, pela frase inicial que fala: o conceito de progresso age como mecanismo protetor para nos resguardar dos horrores do futuro. Eu acho isso muito interessante, porque o Frank Herbert, ele tinha uma mentalidade muito... Ele estudava muita questão da psicanálise, né? Muita questão de Freud, Jung. E uma das coisas que a gente viu com relação a essa questão do progresso para poder resguardar a gente dos horrores do futuro, a gente vê muito isso na obra do Freud, que é o mal-estar na civilização. O mal-estar na civilização de Freud fala muito que o ser humano, para ele viver em sociedade,
né? Porque para Freud também, se não tivesse a sociedade, o ser humano seria muito parecido como o lobo, sendo o lobo do homem, né? Ele sendo o seu próprio lobo. Não existiria um lugar tranquilo. Então é necessário uma sociedade, ordem, regras, para poder os instintos, os desejos das pessoas não serem feitos na sua plenitude. Porque o Freud fala que inconscientemente você quer tudo. Né? Não é que você, de forma consciente, quer, eu quero mais. Até inconscientemente também, o desejo do ser humano é o prazer. Né? Então, só o prazer, e aí o prazer próprio. Às vezes o meu prazer próprio pode ser diferente do prazer próprio do Hildon, do Daniel. Né? Os instintos são diferentes. E o Freud argumenta que a civilização precisa reprimir esses instintos, né? Porque quando você reprime, você causa um mal-estar. Por isso que o livro é o mal-estar. E além disso também, a gente pega um pouco do positivismo, Augusto Comte, que é considerado o pai da sociologia, e que ele fala um pouquinho sobre a questão da ordem e do progresso. Né? Esse tema que tem na nossa bandeira, ele foi criado lá no século XIX, que é a época em que estava havendo a questão da colonização, né, imperial lá, as grandes impérios da Europa, com alguns países da África e da Ásia, e ali a gente vê um lema positivista que era que a partir da ordem, né, a partir do progresso, a gente ia chegar num final feliz, né, ia ter uma sociedade perfeita. E na época a Europa achava que estava indo para isso, estava saindo da civilização menos evoluída, por isso que ela, quando ia colonizar outros países, diziam que as pessoas eram bárbaras, eram primitivas, né, entre aspas, e eles estavam no topo da evolução social, porque o positivismo é isso, é uma evolução social. Eles acreditavam que existiam etapas de alguém mais baixo até chegar a alguém super eficiente. Eles achavam que a sociedade europeia na época estava chegando nesse nível de perfeição, porque estava a ciência, né, estava começando a ciência a crescer, a lutar um pouco mais, e aí a visão da época, tá, pessoal, sem juízo de valor, a combater a questão da religiosidade, né, que a ciência também poderia resolver muitas coisas, e tinha essa utopia de que eram as civilizações avançadas, e logo depois irrompe a Primeira Guerra Mundial, e você vê todos os seres humanos na sua brutalidade, no sentido mais fiel da palavra, né, de massacres, de mortes, e aquelas civilizações tão ditas civilizadas mostram esse lado da barbárie, né? Então, esse excerto inicial fala um pouco sobre isso, né? Que esse progresso, essa ordem, e esse controle social, às vezes, é para nos resguardar desses horrores do futuro, porque Duna também fala um pouco sobre isso, né? Que vai acontecer. O Bruno, o Hiro sempre fala sobre isso. Ele sempre tá avisando, cara, não é legal as coisas, a gente pode fazer de alguns momentos legais, mas vem coisa forte aí. Vamos passar então para o capítulo. E se aqui a gente tem o 17º aniversário de Feyd-Rautha, Harkonnen. Ele matou 100 gladiadores, né? Ele vai matar seu 100º gladiador escravo nos Jogos da Família. E é interessante a gente fazer aquela comparação, né? Paul matou uma pessoa, duas no caso, mas a primeira em combate, né? E foi um frame, e para eles foi muito doloroso. E aqui o Feyd está em comemoração. Não é uma coisa ritualística, intimista. Ali é uma comemoração, ele vai matar mais um. É o 100º. Então, assim, a felicidade das pessoas na arena, o pão e o circo, é ver ele matando o seu 100º gladiador. Mas antes de ele fazer isso, né, a gente vê uma conversa. Aqui a gente tem, só para resumir um pouco esse capítulo, o Conde Ferrig e a Lady Ferrig são enviados pelo Imperador para conversar com o Barão Vladimir Harkonnen no planeta de Jade Prime, que é o planeta dos Harkonnen. Está tendo esse evento comemoração do aniversário do Feyd-Rautha. É também onde o Barão está anunciando que ele vai ser o próximo herdeiro da casa Harkonnen. E o Conde Ferrig, ele vai conversar em particular com o Barão para falar algumas situações que a gente vai destrinchar aqui. E depois tem a luta do Feyd-Rautha com os escravos, que a gente viu também no filme, e que mostra algumas coisas que não tem no filme, né? Algumas sutilezas, como o Tufi Howard, que está arquitetando... Como a própria decisão de ser do Barão, né? De tentar... Exato, e que não mudou em nada o sentido. Não, foi...
Foi interessantíssimo. Interessantíssimo, inclusive. Então, só se contextualizando, quem quer saber um pouquinho mais sobre esse capítulo 35. Mas vamos lá, o grande Hildon e grande Daniel, falar um pouquinho, né? A gente tem aqui, cara, uma apresentação de um personagem muito estranho, cara. Ele é muito... Eu comparo ele, Hildon, ao anão Bijaz de Messias de Duna, que é um personagem que você tem um certo ranço. O Conde Ferg, ele é um amigo pessoal do Imperador Padishah Shaddam IV. Inclusive, suspeita que foi ele que matou o pai do Shaddam para ele poder assumir o trono imperial. Mas ele tem um linguajar com a esposa dele, e quando ele está falando em público, que é até interessante, que ele fala assim, parece que ele está com a cabeça enfiada no mingau e começa a falar. A todo momento ele fala olhando para os lados, né? E a gente vê isso que na primeira conversa. É muito esquisito isso. Muito esquisito, é irritante. Se é irritante para a gente ler, né, e imaginar, imagina se fosse um personagem sendo esses três jeitos. E é importante também ele ser desse jeito, porque ele é um dos caras mais perigosos do Império. Ele é um assassino. E mais no final do livro a gente vai entender como o Conde Ferro é um cara, vamos dizer, poderoso, perigoso. Muito. Tanto que o Barão avisa o Feyd, esse cara aqui é um dos assassinos mais cruéis e frios. Não se engane por esse linguajar de mingau, de falar como mingau. Ele não é bobo, não brinque com ele. E a todo momento o Barão fica com receio, porque o Feyd acha muito bonito. Tipo assim, vacila, né? Vacila. Ele acha lindo, né, a Lady Ferry. E já quer oferecer uma das mortes lá para ela, né? E ela diz, não quero. Ela corta logo. É interessante essas adaptações utilizadas para o filme, né? De retirar e manter, expandir. Né? Quando a gente lê o capítulo, você olha, então aqui é diferente. E funciona para o livro como funciona para o filme, a forma que foi, né? Isso, exatamente. Eu acho uma coisa interessante aqui pontuar a afetação do Conde, né, como uma coisa que pontua o comportamento dele, né? E aí, isso da tradução, né? Só para lembrar da tradução do Calife, ela é levemente diferente aqui, principalmente nesses trechos, né? Ele reduz um pouco esse né? Tipo, eu sinto-me um pressentimento, sim, sempre num processo verbal deve-se considerar um escritório de origem. E aí, assim, tem aquela parte do processo verbal, aquela parte que o Barão lê, essa expressão. Eu acho que o Calife devia estar de saco cheio disso aí. Eu lá vou colocar esse aqui, né? Eu acho que ele quer determinar um limite nessa... Assim, é interpretação, né? Eu acho que eu vejo como uma afetação, sabe? Aquelas pessoas que falam muito, por exemplo, eu como gaúcho, eu lembro que sempre que você conhecer um gaúcho que seja muito, muito, muito daqueles afetados, vamos dizer assim, aqueles que gostam de falar com orgulho, assim, às vezes põem esse orgulho nos lugares errados, né? Geralmente vem com sabe? Isso é sutil, cara. Isso é interessante, sabe? Eu acho que é uma entonação de arrogância, né? Então ele quer sempre que você sinta ele numa posição de pessoa deslocada, sabe? Porque eu penso o Conde como aquele cara que ele fala assim, não, me coloca aí num lugar assim que eu não sou seu, né? Não me veja como um cara legal, não me veja como uma pessoa muito sagaz, não. Me subestima mesmo. Que é aqui que eu vou dar meu golpe, né? Não, e o interessante também é que quando esse linguajar, Daniel, quando ele vai falar no privado, né? Eles vão entrar lá num cone de silêncio, né? Aquele mesmo que foi utilizado no Duna Parte 1, que o Barão Vladimir conversou com a Reverenda Madre. Então, da mesma forma, ninguém ouve, quem tá dentro desse cone, ninguém ouve o que eles estão falando. E quando ele começa a falar com o Barão ali, ele não tem mais esses três jeitos. Ele tá falando normal. Então. E aí ele para de ser o personagem que tá querendo ser visto como um arrogante, né? Então eu tenho isso, sabe? Ele é importuna, é chato mesmo ler, mas é uma coisa, é pontuação mesmo, né? Uma pontuação. Tanto que o Calife usou uma coisa não muito diferente na tradução que agora a Maria do Carmo, né? Usou na nova, né? E ela usou na nova tradução. Ela até deu mais ênfase. Eu acho que isso daí é para deixar bem claro. Olha, pessoas que falam assim geralmente querem ter aquela situação ali, né? E eu não...
às vezes você vê o paulista, né, com né, você vê o gaúcho com muito isso do principalmente professores, tá? Tive muito professor gaúcho, tive muito professor paulista também que tinha esse né, né, sabe, esses trejeitos. Coloca a pessoa numa posição assim de você sentir assim, tipo, mas que pessoa arrogante, que pessoa, né? E às vezes é só um trejeito, mas eu acho que ele usa isso para pontuar. E como é que você vai colocar isso numa tradução? Tem que ser mesmo uma forma meio chata até de ler, né? Eu acho também que, além de ser essa questão eu acho que é também para, como você falou, me subestimem, né? Apesar que ninguém sabe que ele é um cara... todo mundo sabe que ele é um cara temido, mas assim, ele é muito... parece ser muito comum. Parece que ele tá sempre meio distraído, porque ele vai falando aqui, vai olhando pros lados. Ele fala de uma... Ele não tem foco, né? Ele não tem Não, foco. e quem olha pra ele, ele não é uma pessoa extraordinária, né, cara? Ele não é extraordinário, ele não é um cara que chama atenção fisicamente, não é um... Por exemplo, você chegava, um Raban da vida é uma besta, né, cara? O próprio Fade Halter, mas ele não, ele passa, isso faz dele ser mais perigoso, né? Porque ele passa despercebido. E só tu falou do Raban, só pra pontuar aqui, a galera disse que achava que o Dave Bautista ficou exagerado, gritando. Cara, o nome do Raban é Raban a Besta. Ele é assim, o Raban, o personagem do Raban é gritando direto, não é? E o Fade que é o cara da conversa. Eu acho que a gente pode abrir um ponto aqui que eu acho que assim, já que a gente várias vezes já falou isso ao longo do programa, até sobre essas críticas, uma coisa que eu tô sentindo aqui, o problema do jovem hoje, o problema da galera hoje, não estão sabendo curtir, né? Porque assim, não estão olhando para sutileza, não estão olhando para as coisas. E outra, sei lá, eu passei por muitas vezes isso na minha vida, assim, de ver uma coisa legal e saber que aquilo era legal e descobrir depois de um tempo que não era tão legal ou era legal e tal. Isso só o tempo vai dizer, gente. Não adianta ficar reclamando de Duna agora, disso, daquilo. Tipo o Batman de 89, eu lembro do Batman de 89, todo mundo destruiu o Michael Keaton. E aí eu saí do cinema achando que eu vi um filme maravilhoso. Então, assim, as coisas, se são boas, elas sobrevivem, sabe? Tipo, é uma coisa meio... Cara, né? vou dizer um negócio pra você, viu, Daniel? Você saiu sim, você assistiu um filme maravilhoso. Mas, cara, eu vou dizer, eu acho que alguns atores não sobreviveriam da forma como eles surgiram, da forma como eles despontaram hoje em dia. Porque, por exemplo, quando a gente para pra pensar, o Gary Oldman, cara, o Gary Oldman sabe, eu nunca vi alguém gritar com tanta potência, né, e afetado. O Gary Oldman no Quinto Elemento, por exemplo, é um personagem afetadíssimo. Eu não sei se essa nova geração aceita, sabe? Então, eles não entendem piada às vezes também, né? Mas o que eu queria dizer é que, assim, por exemplo, o Villeneuve tinha escolhido o Tim Blake Nelson, que é um cara, assim, que não me parece uma ameaça física, não me parece um cara que vai te meter medo, mas ao mesmo tempo ele pode ser um psicopata e eu não tô nem notando. Essa é a questão do Fenrir, né? O Conde Fenrir, ele não tá nem aí, por exemplo, se a lei de Fenrir, por exemplo, né, pra mim seria aquela coisa, né, a lei de Fenrir é um instrumento das Bene Gesserit e ele não tá nem aí, ele sabe que, tipo, vai ficar com Fade, beleza, né, a linhagem vai ser mantida, né. Não, e ele Daniel, é o personagem que você tem medo porque ele não se importa. O fato dele não se importar dá medo na pessoa certa, que é o Barão. Não precisa dar medo nos demais. Isso. E psicopata é psicopata, né? Porque assim, se tem um Fade que é psicopata e ele tá ali, um outro psicopata, o Barão tá ali meio que intermediando. Ele tem que controlar esses dois. Viu, Pascoal? E o mais interessante é que, por exemplo, quando a gente para pra pensar, o Barão, ele é um psicopata, como você falou, de psicopata pra psicopata. Só que o Barão, ele tem as necessidades dele, né? Ele tem os desejos dele, ele tem os temores dele. E tem tudo aquilo e tudo isso mesclado são importantes pra ele. O Conde Fenrir, ele dá aquela sensação de que pra ele, foda-se, sabe? Ele não se importa realmente e isso é temeroso. Isso ele pensa assim, caralho. Então, a gente vê aqui esse primeiro embate, né? Que é um embate já de ideias do Barão Vladimir Harkonnen e do Conde Fenrir. E, só pra salientar, viu, pessoal? O Conde Fenrir, ele já disse pra vocês que ele é o melhor amigo do Imperador. Ele é casado com a Lady Ferring. Ele é um eunuco genético, tá?
Procurem o que é o eunuco, ele não tem as partes íntimas, né? Quem assistiu Feira da Fruta Claro, sabe então que é ele é o o eunuco, eunuco, pô. então ele tá ali casado com uma Bene Gesserit, e a gente vai notando aqui no capítulo que ele tem uma dupla fidelidade. Ao mesmo tempo que ele tem ao Império, né, ao Imperador Padishah Shaddam IV, a gente nota também que ele tem um interesse e um respeito pelos planos das Bene Gesserit. Então é interessante a gente ver essa situação. Mas aqui na conversa que ele tem com o Barão, logo no começo, né, a grande questão é que eles estão se estranhando, né, porque o Imperador ele acabou se comprometendo ao mandar os seus exércitos Sardaukar apoiarem os Harkonnen na destruição dos Atreides, né? Então ele, mesmo ele tendo uma simpatia pelo Duque Leto, até no filme é falado isso, que ele considerava como filho, não é tanto assim no livro, mas ele tinha realmente uma grande consideração pelo Duque Leto, o Imperador Padishah, mas realmente ele usou dos Harkonnen para eliminar, porque os Atreides estavam começando a ficar muito populares no Landsraad, que era no caso no Império, né? Todas as casas começavam a achar o Duque uma pessoa interessante, um líder, uma presença importante. E aí ele usa o exército dos Harkonnen para isso, manda seu Sardaukar, e existe essa troca de acusações, né? Porque a todo momento o Barão também fica ameaçando. Ah, mas você mandou Sardaukar, né? Se as grandes casas souberem que você fez isso também, porque assim, uma das coisas que o Barão coloca aqui é a mesma coisa que o Paul falou em Duna Parte 1 para Liet Kynes no filme, que o Paul fala para lá no filme: se as grandes casas descobrirem que o imperador está mandando as suas tropas para matar uma por uma, para destruir uma por uma, elas vão se unir para derrotar o imperador. Então, até porque posso ser o próximo, né? Então o Barão ele também pegou essa ideia, né? Então a ideia do Barão é, ó, eu tô me fazendo aqui de morto, tô te ouvindo. E a conversa aqui inicial é sobre um livro de caixas, porque eles já estão desconfiando que os Harkonnen estão roubando, né? Dinheiro da especiaria. Há muito tempo que eles roubam. Mas meio que o Cor de Eu Ferro... tinha a impressão que eles declaravam menos do que eles produziam de verdade. Que o Raban apertava o cerco e tirava muito, e eles declaravam que tiravam menos. Mas a acusação não... Era uma acusação que ficava no ar, né? E ainda mais com esse sistema de guerrilha contra os Fremen, né? A coletagem era menor, ou seja, o desvio devia ser terrível, assim, pro Império, né? Só que aqui, gente, acontece duas situações que o próprio Barão não se toca na conversa com o Conde de Ferro. Porque quando ele começa a falar dessa matança, porque os Sardaukar, eles começaram a querer matar os Fremen, porque os Fremen estavam matando Sardaukar muito tranquilamente. Então isso era uma coisa que nenhum Sardaukar ia admitir, né? E aí ele fala o seguinte, né? O Barão fala pro Conde de Ferro: mas a matança deixou o resto da minha população apreensiva. Está chegando a tal ponto que começa a cogitar outra solução para o problema arraquino, meu caro Ferg. E tenho de confessar que o mérito por essa inspiração cabe ao imperador. E aqui o Barão, ele começa a falar de uma situação que ele não se toca, que é perigosíssima para ele, porque ele tem segredos sem querer, mas só que o imperador Shaddam IV, ele treina os Sardaukar deles no planeta Salusa Secundus, que é um planeta parecido com Arrax. Ele foi destruído por uma guerra nuclear, mas é um deserto. Então, desde criança, eles mandam as pessoas para lá, são criadas, só sobrevivem os mais fortes, e eles são doutrinados religiosamente para adorar o imperador. É uma parada muito parecida com o Agogê dos espartanos, isso, né, cara? Isso, exatamente. E aí ele fala, mas só que o planeta prisão do imperador é para isso, e a galera não sabe, as grandes casas não sabem. E aí o Barão Vladimir, ele quer um planeta prisão para poder ter mão de obra, porque, tipo, tá pouco, então ele quer, tipo, criar uma mão de obra para poder colher especiaria, para movimentar lá a cidade. E aí ele nota que o Conde de Ferro fica num estado de alerta, né? Porque diz, ó, você não vai poder fazer isso, tem que falar com o imperador antes. Ele deu ruim. Deu ruim. Muito interessante essa conversa dele, né? E depois ele vai falando, né, sobre essa questão. Descobre que o Tufirhaut está vivo, né? E aí condena, né? Tem que matar porque o Tufirhaut é uma testemunha de tudo que aconteceu da traição. Então, inclusive tem imagens, né, Pascoal, de que o Tufi estaria no filme, exatamente, né? Tem imagem dele lá. E há uma outra coisa, né, que ele vai falando aqui. Ele
está também usando o mesmo pensamento de Paul, de aos poucos, se ele for caluniado, ele juntar as grandes casas com ele para derrubar o imperador e ele ser o novo imperador, né? Então é bem interessante essa situação, né, que eles estão. E mais interessante ainda é que nessa visita, né, nessa conversa toda que eles tiveram lá, no final o Conde Ferro fala qual o real motivo deles estarem lá, é para observar o Fade Halter, se ele pode ser o herdeiro do Harkonnen, se ele pode ser o herdeiro do Barão Vladimir Harkonnen. E aí nós vamos falar um pouquinho agora nessa parte da arena do gladiador, que a gente viu lá uma coisa que não tem no livro, aí eu queria que vocês comentassem, e eu acho muito interessante na arena que isso acontecer, essa luta do Fade com os escravos, é porque lá na arena que nós vamos ver, no filme, aliás, desculpa, a gente teve o teste do Gonjabá. A Lady Ferro, que além de fazer o rapaz ter uma noite muito prazerosa, além de fazer o menino já pegar ali a linhagem dele, né, ela fez o teste do Gonjabá com ele, né? E aí, tipo assim, a gente pensa que o cara do teste do Gonjabá tem que ter honra, não, o cara tem que ter um senso de moralidade, mas não necessariamente precisa ser um Fade Halter. Um senso de sobrevivência, né? E é interessante, Pascoal, que quando ela fala no filme, né, óbvio, né, quando ela fala pra Reverenda Giles, ela morreu, como tu gosta, ela praticamente, quando ela começa a descrever, né, como foi e tal, não sei o que, se ele pode ser manipulado, e o teste do Gonjabá, do Paul principalmente, era mais a principal pergunta da Giles era se ele era um homem ou apenas uma besta enjaulada, né? Isso. Uma besta, né? E pela toda a descrição da Lady, ele é uma besta, ele é um monstro, ele é um animal, ele não é um homem, né? E olha só que interessante, olha a diferença. O Villeneuve, ele colocou o Gonjabá porque ele ficava muito visível e assim, de forma de um roteiro, ficava interessante, porque ele tá fazendo ali já a justa posição de o antagonista como o Fade e o protagonista como o Paul. Os dois passam pelo teste do Gonjabá, e os dois são jovens, e aí você sabe que no futuro eles vão ser os inimigos finais a se encontrarem. No livro... E ainda fortalece a fala da Giles quando ela disse que ele era também uma possibilidade. Exatamente. Né? E no livro... Então, se ele é uma possibilidade, ele tem que passar pela mesma coisa. Se no filme era literalmente a caixa do Gonjabá, aqui no livro o Gonjabá era outra coisa. Ele fala aqui, ó. O imperador, no caso, eles falando, né? Esse é o verdadeiro motivo de eu estar aqui, o Conde fala. E aí ele continua. O imperador quer que eu informe se o barão escolher um sucessor digno. Nada como a arena para revelar a pessoa de verdade por baixo da máscara. Aí é o teste do Gonjabá. É a arena, a forma como ele vai se comportar com os oponentes. Porque, inclusive, aqui no livro, o Fade Halter, ele tinha prazer de matar as pessoas. E nessa, especificamente, que foi tramada pelo Tufi Halter, toda combinada, ele faz exatamente o oposto. Ele faz um gesto nobre no final aqui, quando ele ganha, que a gente vai ver. Que é o teste do Gonjabá, que as pessoas falam, cara, esse cara, ele tem uma hombridade, ele pode se respeitar, ele é psicopata, mas ele tem uma ética dentro dessa loucura dele, ele tem uma ética. Então é interessante essa troca do Gonjabá, né? O Gonjabá real no filme e o Gonjabá aqui do livro é realmente a luta da arena. Eu acho que a luta da arena, ela representa muitas coisas, mas eu acho que assim, a adaptação do Villeneuve de colocar o Gonjabá pro Fade, primeiro que ele eleva um pouco o Fade, né? Porque a gente sabe que são dois prospectos para as Bene Gesserit, para o Kwisatz Haderach, né? Era para ser ele casaria com uma mulher, né? Uma filha Atreides, e aí sim eles gerariam o Kwisatz Haderach e acabaria com a rixa entre as duas famílias. Né? A decisão da Jéssica de ter um filho acabou com esse plano. Então, fazer ele passar pelo Gonjabá, para mim, diversifica um pouco essa ideia do Kwisatz Haderach. E eu acho que é interessante, porque daí eleva o Fade. Para mim, essa é uma das escolhas que o Villeneuve fez que me deixam mais assim, feliz com a ideia de que você daí tem um antagonista à altura. Porque também só tem um cara que é bom de briga, que tem muito ódio, que tem muita habilidade, né? E no livro fica claro que tem mais, isso é mais ênfase no livro, né? No livro dá muita ênfase que ele seria
o pai do Kwisatz Haderach, né? Então, como o Paul no filme e no filme, tanto o Paul quanto o Feyd são diferentes, acho que assim tem uma diferença do livro, né? Que é essa coisa desse, como é que eu vou dizer, o próprio Feyd, por exemplo, no filme ele tá muito mais posto como um cara psicótico, com uma certa psicopatia mesmo, um certo tom, né? Como a própria Lady fala no filme com a Reverenda Madre, mas assim, no final, quando ele, né, na luta, já dando um spoiler do filme, na luta final é aquela coisa, lutou bem, Atreides, né? Você lutou bem, né? Então existe sim um toque de honra ali. Sim. E eu acho que o lance do humano, respeito, né? Exato. Humano, porém demasiado humano, acho que seria a melhor forma de falar sobre isso. Tem que lembrar que o humano tem falhas que o Gon Jabbar não necessariamente vai pegar, e são essas falhas morais que a gente não pode subestimar na leitura do Gon Jabbar. Outro ponto que eu acho que é interessante, já que a gente está falando bastante do filme, sobre o Gon Jabbar no filme, para mim, o Gon Jabbar do Paul, no final, é o que mata o tio. Sim. É o que mata o tio, que mata o barão, né? O vô, né? Aquela hora, ele espeta a faca do mesmo jeito que o Gon Jabbar. Sim. Então, para mim, isso é uma metáfora visual muito poderosa que diz que o Gon Jabbar passa a ser, então, uma afirmação, né? Tanto quando testou o Paul, quando testou o Feyd, quando depois o Paul mostrou, olha só o que eu sou capaz agora, né? Eu imagino assim que se fosse para o Feyd vencer, ele mataria o Paul do mesmo jeito, né? Se fosse lá para o Paul, então seria aquela forma deles se livrarem de outro humano, vamos dizer assim, né? Então, da mesma forma, o Paul falando vovô, né? Daquele final ali, aquela coisa, ele reconhece a humanidade, inclusive, do próprio Barão. Por mais psicopático que ele seja, por mais que seja um futuro sombrio, uma pessoa sombria, né? Que Duna é sobre isso, né? Ele tem um pouquinho desse transhumanismo, dessa coisa, né? O caminho dourado lá pra frente, essas coisas todas vão falar disso, né? Então, para mim, o Villeneuve só antecipou esses conceitos para deixar uma história mais, né? Mas o Villeneuve é um fã, né, Daniel? Assim, você fala... Justo por ser um fã, né? Não, olha só, você complementa... Porque a gente não sabe se vão conseguir produzir outros filmes, a gente tem aqui uns textos aqui desse capítulo que você vê no filme. Ele fala assim, gritos de aplausos soaram nas galerias da família para saudar Feyd-Rautha. Aí outra coisa interessante. Feyd-Rautha ergueu suas facas apresentando-as ao sol e cumprimentou os 3 cantos da arena, que ele fez lá uma arena triangular. Segundo o costume antigo, a faca curta que está lá, na mão enluvada e branca, foi a primeira a ser embanhada. E depois a faca comprida, que também está lá, que trazia a luva negra, a arma pura, que agora era impura. Então ele seguiu assim a risca, o escudo, tudo direitinho, né? Que estava no livro. Então todo esse clima... Tudo que ele inseriu foi para dar potencializar ainda mais, eu acho. Sim. E tudo que ele alterou, tudo que ele inseriu, eu vejo assim. Sim. Eu vejo toda essa parte do Gon Jabbar, né? E esse capítulo são 2 arenas, né? E o livro e o filme também, de certa forma, são 2 arenas. A arena do debate político, né? A gente falou antes que o próprio Barão ele dá o recado, mas ao mesmo tempo ele ouve o recado do Fenrir, então eles ficam naquela tensão, tipo, tá, mas eu posso denunciar você porque você traiu, né? Você teve a ajuda do Imperador, tá, mas eu posso denunciar você porque você usou a ajuda do Imperador, né? A moeda que os dois têm. E eu acho interessante que no filme ele transpõe isso pro filme e fala que o tempo todo o Barão sabe que pode denunciar o Imperador e ao mesmo tempo o Paul também sabe que vai denunciar o Imperador. E aí, né? Então, assim, essa intriga tá chegando num ponto insuportável, né? São 2 esferas, 2 arenas políticas nesse capítulo e até nesse trecho do filme. Um detalhe interessante do livro, que era interessante estar no filme também, é que o Barão, ele pegou a cabeça do touro e a foto do avô do Paul, né? E colocou lá na arena, né? Então, é um souvenir que ele pegou. E aí a gente volta a lembrar, Hildo, que a gente tá falando aqui, que coisa bárbara, gladiadores, as grandes casas, tudo torcendo. Vale lembrar que os Atreides faziam exatamente isso, com touradas. E aqui não deixa de ser uma tourada, porque a gente tem o furta-capas ali no filme, brilhantemente, lindo aquele visual, assustador, aquelas figuras de preto ao lado, para poder colocar os dardos, para poder fazer com que ficasse mais lento o movimento dos gladiadores. A gente vê tudo isso no filme de forma muito linda. Então, ali, Hildo, é uma arena
dos nobres. Eles fazem só de forma diferente, mas o pão e o circo tá ali, né? O pão e circo tá ali, é a maior arma da elite, essa elite. Se a gente parar a pensar, né, nos preceitos romanos, né, até como o Daniel trouxe, o próprio medievalismo, mas mais em Roma mesmo, tratar com isso como esse festival, né, o festival que vai alimentar o povo não apenas de pão também, né, mas entretenimento. A gente até brinca muito, as pessoas falam, entretenimento barato, né? Só que não é tão barato assim, inclusive. E o fato dos Atreides fazerem também, inclusive para mim, se quiser deixar o povo se matar, tudo bem, mas o pobrezinho do boi, cara, sacanagem. Mas o fato dos Atreides também o fazer, só que dessa forma, mostra também como a elite ela é cruel. Ela é cruel nas suas maquinações, e ela é cruel na forma de manipular o povo, né? O povo, imagina o povo sofrido, que tá na luta diária e só quer, como eu gosto de chegar em casa e assistir o meu BBB e tal, sem estresse de nada, ver as pessoas brigando por mim. É uma alusão total a tudo isso que acontece, e não queiram buscar heróis, né? Eu acho que o Pascoal, quando ele sempre fala, a gente somos todos Harkonnen, que é quando o Poe entende que ele também é um Harkonnen, que ele também abraça esse conceito dessa elite, que ele vai usar as pessoas também. Não acha que os Atreides estão sem essa conta. O sangue também está na mão deles. Daniel, e só pra gente meio que fechar essa luta aqui da arena, era interessante falar a diferença do plano que foi criado por Tufi-Howard, né? O Tufi-Howard, ele cria esse plano para poder fazer com que a galera que estava vendo aquela luta começassem a torcer de forma desesperada pelo Fade-Halter. Inclusive no livro, quando ele está lutando, ele pensa, nunca tinham aplaudido um lutador da família daquele jeito. Então, porque as pessoas podem perguntar, poxa, o Tufi era um Atreides ferrenho, odiava os Harkonnen, por que ele está ajudando o Fade-Halter? E na realidade, né, Daniel, o Tufi ele acaba sendo um agente do caos. Ele tá ali, fez toda essa armação de colocar um escravo que não estava drogado, que a gente vê isso no filme, para poder o Fade-Halter vencê-lo. E no livro, o Fade-Halter, inclusive, tem um subterfúgio mais forte, porque ele tem uma palavra secreta, que se ele falar, o cara... os músculos dele acabam cedendo e ele não consegue lutar, né, que é ralé. Então no livro tem isso, no filme não, ele luta porque ele luta e ele vai lá e ganha do cara mesmo na luta, não usa nenhum subterfúgio. Mas é interessante que o Tufi, ele tá tipo assim, cara, eu quero matar o Barão, eu quero matar os Harkonnen, vou começar fazendo eles se matarem, né? Porque assim, o plano é pro Fade-Halter, o plano é pro povo começar a adorar o Fade-Halter, o plano é pra futuramente, quem sabe, o Fade-Halter matar o Barão e tomar o seu lugar, e o Tufi usar isso como vingança, porque o Tufi, gente, pensa que quem traiu a casa Atreides foi a Jéssica. Então o Tufi quer vingança, ele quer vingança e quer destruir a casa Harkonnen. Não é que ele tá ajudando, não, ele fala, vou destruir aqui por dentro. Vão pensar que eu tô ajudando. E é o que sobrou, né, pessoal, pra ele. Ele perdeu tudo também. Se a gente parar pra pensar, o Tufi tá sem nada. E aí, Daniel, o que você achou da mudança do plano ser do Tufi e agora ser do Barão? Eu achei interessante justamente por um ponto que aí já vai mais pro lado prático, né? Você tem o filme, o corte que ele teve no primeiro filme, né? Eu imagino que todas as cenas envolvendo a suspeita em torno da Jéssica, por exemplo, ficaram cortadas, né? Que seria o Tufir quem levantava, né, a suspeita. Eu não sei se o Villeneuve chegou a filmar alguma coisa assim. Se ele tivesse filmado, eu imagino até que ele manteria daí talvez o Tufir nessa linha. Mas eu acho que isso não tem no filme. Eu acho que isso não vai ficar no filme, né? Não vai ter em cena salva. Não, imagina, cara, porque seria outro. Seria outro subplot para trabalhar em cima da Jéssica, seria muito problemático. A Jéssica já tem toda aquela problemática dela de se tornar uma madre Fremen. Só no livro que dá pra fazer isso. É doido, cara. No livro dá, mas no filme não tinha condição. No filme, então, se ele tivesse colocado isso até no primeiro filme, eu até penso que ele talvez até desse alguma vazão, mas eu acho que nem mesmo nas cenas cortadas a gente vai ver isso do Tufir fazendo esse plano. Também acho que não. Porque eu acho que a impressão que me dá é que o plano do Tufir é uma coisa que era do Tufir, era do livro,
e é do personagem do livro. Sim. O personagem do filme não é que foi diminuído no sentido também da importância dele, mas aí eu acho que ele já tá servindo como mentat para os Harkonnen. Exato. É um problema, vira um problema, né, de certa problema. forma, pro Villeneuve, né? Exato. Mas eu acho que tá mais para isso do livro, né? Essa coisa do... Eu gosto da maquinação do livro. Eu acho que o Tuffer, no livro, né, sendo esse sobrevivente, ele com certeza maquinaria contra os Harkonnen de dentro, Isso. né? Ele seguiria a ética mentat, mas ao mesmo tempo ele bolaria um plano que daria boas chances para eles se eliminarem por conta, né? Exatamente, ia colocar um contra o outro, né? Então, o Tufi saiu do Windows 95 e virou um Mac aí, um atual, né? Conseguia fazer essa situação. E aí, só pra gente finalizar, tem um easter egg muito legal no filme, e tem aqui no livro, que é o Atreides lá, que tá lutando contra o Feyd-Rautha, que não está drogado, ele risca, corta na carne e faz um gavião, né? Do símbolo Atreides. Tá lá no filme. Então é um easter egg muito, muito legal. E aí no final, na vitória, né? Quando o Feyd-Rautha... Easter egg muito legal que só a gente viu. Só um ponto interessante ali que eu acho que é bacana, hein? É uma boa ideia pra tatuagem. Eu também pensei, viu? Boa ideia pra tatuagem, lugar bom. E olha só como é interessante a questão do Gonjabá ser a arena no livro, né? Porque ele fala assim, no final as pessoas, todo mundo começa a gritar, cabeça, cabeça, porque era uma tradição cortar a cabeça do vencedor, né? E aí o Feyd-Rautha não fala isso, ele não faz isso, né? Ele diz assim, enterrem este escravo intacto, com a faca nas mãos. O homem fez por merecer. E aí, no camarote, né? O Conde Ferrin falou, um gesto nobre, esse, verdadeira bravura, seu sobrinho tem estilo e também coragem. E a partir dali, passou no teste do Gonjabá do Conde Ferrin. Ele era o ser humano, ele era um cara que poderia ser o herdeiro do Barão Vladimir Harkonnen, poderia ser um nobre, né? Ele poderia ser um nobre, né? Ser um nobre, aceito pelos outros. Né? Então acho muito interessante essa situação. E aí a gente meio que finaliza, né? Essa luta do Feyd, que foi... A gente reclamou muito de cenas de ação no Duna 1, mas eu acho que todas as cenas de luta, Hildo, você que foi o maior crítico, o que você achou das cenas de luta? Acho que quem acompanhou depois que eu assisti no IMAX, eu mudei um pouquinho em relação a isso, porque eu me incomodei quando, eu sempre falo, né, quando você pega um elenco muito físico e não aproveita essas particularidades, é tipo assim, você vai pegar um Tom Cruise e não vai botar ele pra correr? É errado, tem que botar... Mas, cara, toda a coreografia do filme nessa segunda parte, as cenas de ação, quando a gente para pra pensar na cena final, inclusive, né, é uma cena angustiante. Então, essa cena da arena, pra mim, no filme foi muito bem adaptada, muito bem transportada. As mudanças foram pontuais pra mim. Eu acho que funciona pro filme do Villeneuve, funciona pra história que o Villeneuve estava contando. Se ele seguisse o caminho do livro, eu acho que ficaria... com discrepâncias incríveis. A gente não... Por exemplo, imagina, naquele momento, a gente olhando para Feyd-Rautha com ele é honrado aí dentro. Eu não quero, naquele momento, eu não quero o Feyd-Rautha honrado, eu quero ele um animal, sabe? Exatamente. Só, finalizamos aqui a nossa análise do capítulo 35. Vamos então para as nossas considerações finais. Rio do Grande Daniel, capítulo grande, um episódio grande. Nosso editor vai ter trabalho para esse episódio, mas vamos conversar com ele. Hildon, quais são as suas considerações finais aqui desse episódio? Minhas considerações finais e vitais é que, se você quiser primeiramente fazer um podcast, entre em contato comigo para Radiola Mecânica editar o seu podcast. Fala direto comigo, que a gente bate aquele papo e consegue entender o seu projeto. E, gente, é muito bom depois, assim, de praticamente dois episódios, né, Pascoal, que a gente fala apenas do filme. A gente até gravou um, mas a gente tá muito
muito impresso no universo. A gente está vivendo muito esse universo, queremos viver mais ainda. Queremos ter esperança de que... já falei que no meu multiverso já está gravando o terceiro filme. E o quarto filme já entrando. Até quando terminou, eu falei até pro Pascoal, dá mais 2 filmes, porque o Villeneuve vai contar a Jihad, vai contar o que a gente não viu, vai contar coisas muito interessantes, e ele tem competência para isso. Mas é muito bom revisitar um capítulo como esse, um capítulo que teve mudanças, que gerou conflitos, gerou sentimentos ambíguos e ao mesmo tempo nos empolgou, né? Eu acho que revisitar esse capítulo após o filme, ele traz muitas outras possibilidades. Hoje em dia eu não consigo mais ver o fade do Sting, vejo o fade do Austin Butler. Acho que ele imprime uma interpretação absurda, uma fisionomia absurda. Ele entrega tudo aquilo que ele precisa. Então, que bom voltar mais uma vez. E que bom todo esse apoio que vocês estão nos ofertando como quem oferta a água, né? Então, vamos seguir, né, Pascoal? Que a jornada é longa e a gente quer falar muito de Duna ainda por muitos anos. Olha, estamos no 35 de 48 capítulos, né? Então daqui a pouco a gente finaliza Duna. E a gente já fez a análise do Messias de Duna e vamos para Filhos de Duna. Mas vamos para as considerações finais aqui, agradecendo mais uma vez o Hildon. Considerações finais do nosso convidado, Daniel Rockenbach. Bom, eu, antes de mais nada, se quiserem me seguir, os meus perfis lá, o Sentinela Positron, que eu falo de vez em quando de ficção científica, o Assunto é Cinema, eu falo de cinema. Só procurar por Assunto é Cinema, que eu faço um programa aqui na rádio em Campo Grande com o Cleiton Salles. A gente tem no Spotify lá também, o Spotify da nossa rádio. Só procurar lá por Assunto é Cinema. Falei do Duna até no último programa. E também o projeto literário, o Vórtice Literário, né, que é outro projeto que a gente tem aqui faz algum tempo. Bom, sobre o capítulo, eu acho que são 2 arenas, são muito interessantes, a arena política e a arena da luta, né? E eu acho que são dois diálogos muito interessantes que se estabelecem, né? Um pela violência, que é justamente no plano lá do Tuffer, e um pela embate, né, de ideias, de afirmações e acusações entre o Barão e o Conde, né? Então, assim, a gente sabe que tem um clima político tenso ali, né? Mas, agora sobre o filme, eu vou dizer uma coisa assim, que eu acho que tá me pesando um pouco, que eu tenho visto, assim. Esses dias eu vi um amigo escritor que foi lá e debochou do primeiro filme. Falou que era um filme muito bonito e tal, mas era chato e não dizia nada e tal. Eu olhei e fiquei pensando... Esse mesmo amigo escritor ficou sentido quando as pessoas falaram mal do último Indiana Jones. Eu falei, olha, é um filme legal mesmo, é um filme divertido, pena que saiu agora, né? Deveria ter saído no lugar do 4º filme, né? E são filmes que você sabe que não vão envelhecer bem, né? Ou que saíram no momento errado, que saíram, né? E a gente passa por muito isso, principalmente para quem já passou dos 40 ali, vamos dizer, né? Assim, sem querer depreciar essa coisa, né? Se bancar o etarista ou o velho que fica falando bem dos filmes mais velhos e tudo. Mas eu acho assim, quando a gente vê um clássico, geralmente é aquele filme que você sai do filme impactado, sabe? Maravilhado, com aquela sensação, né? E mesmo que seja um filme que você não goste hoje, tem pessoas que vêm e às vezes gostam depois, sabe? Aprendem a apreciar. Então eu acho que a gente está perante isso, sabe? A gente vê um filme que está não só validando o anterior, que sofria pelo drama de ser uma primeira parte, que tinha uma história ainda para terminar, né? E a gente está vendo que é um clássico, é um filme que vai ficar, né? Porque não só pela reação do público, mas também pelas emoções que ele tem causado, né? Pela impressão que ele tem deixado. Então, eu acho assim que, como fã do livro, e assim, alguém que eu me sinto legitimado a falar isso, eu já li várias vezes o primeiro livro, especialmente o primeiro livro, que eu gosto, eu acho que é o mais bem escrito de todos. Eu acho que assim, a gente tem que entender que nem tudo pode ficar ao pé da letra, nem tudo precisa ser adaptado ao pé da letra, um pouco de ousadia é bem-vinda, né? A gente ainda vai discutir muito, porque olha só, a gente está no meio de uma crise entre Israel e Palestina, e que o inimigo está sendo acusado de ser o fundamentalismo religioso, que na verdade é um partido político também, que tem um pouco do fundamentalismo religioso. Olha que tipo de gente formidável, e eu não estou defendendo o terrorismo aqui, mas olha o tipo de gente formidável que eles estão começando a cutucar. Que amanhã depois essa gente vai se virar e deixar de ser um povo pacífico
para virar uma nova geração de pessoas que estão dispostas a lutar pelo pouco que tem de terra, porque já não tem nem mais 40, 50 quilômetros, né, de terra, de extensão territorial a Palestina. E isso é muita ousadia fazer um filme sobre isso em Hollywood, sabe? Tipo, colocar lá que tem um povo sendo oprimido, né? E que no fim das contas os fundamentalistas religiosos também são perigosos. Ele toca em várias feridas, o Villeneuve. Isso para mim é uma ousadia que vai refletir na história. Amanhã depois a gente pode ver que esse filme pode representar até mais do que a gente imagina. Ele não só ser uma adaptação do livro que a gente gosta, mas também ser um filme que marca a nossa época. Como grandes filmes, até os filmes até às vezes que a gente leva menos a sério, né? Se você pensar, por exemplo, todo o filme do James Bond que ficou para a história do cinema, são filmes que conversavam com sua época, né? Tipo, o GoldenEye conversava com o fim da União Soviética e a decadência, né, do governo russo. Sei lá, são filmes que conversam, dialogam, ficam porque justamente tinham uma coisa com sua época, né? Às vezes até filmes ruins fazem isso. Eu acho que Duna 2, assim, ele tomou uma ousadia que vai levar esse filme adiante e a gente tá vendo nascer de um clássico. Só que assim, a gente não vai ver esse nascer de um clássico semana que vem. A gente vai ver daqui uns 10, 15 anos, quando as pessoas voltarem para esse filme, voltarem a falar, quando a demanda pela sequência, né, o Messias de Duna, que para mim é inevitável, né? Eu acho que é isso aí. Então aproveita, vai no cinema e curte. Não fica procurando pelo em ovo, né? Porque se a gente procurar, é claro que a gente vai achar, né? Deixa fluir, curte, vai lá, porque assim, senão você fecha os olhos para justamente o que está passando, que é a história, né? É a história que está passando na nossa frente, né? É um filme que vai ficar na história, né? Interromper, eu tive 2 momentos épicos, e aí o terceiro com Duna 2, né? Mas o primeiro momento épico, para mim, foi assistir Matrix no cinema sem saber o que era Matrix. Eu fui assistir o trailer de Guerra nas Estrelas. Esse era o nosso tempo, né? A gente chegava, tinha lá o cartaz, pô, que filme é esse, bicho? Vou assistir. Você vai lá, assiste. E a outra coisa pra mim foi Mad Max Estrada da Fúria, porque eu não curto Mad Max, a trilogia original, eu adoro. Não curto, e eu fui assistir por assistir, e eu praticamente me levantei e aplaudi, porque esse era um filme. Então assim, Duna é isso, eu tô vendo isso com várias gerações, mas eu só agradecer mais uma vez o Daniel pela participação, pela disponibilidade de estar aqui para ajudar a gente, para analisar, porque eu sei que ele é um apaixonado, ele é um conhecedor também, cara estudioso dessas coisas, então a gente tem a maior honra e a alegria de tê-lo aqui. E as minhas considerações finais é isso que o Daniel falou e que o Rio não falou. A minha felicidade de estar vendo nos cinemas, estar vendo nas pessoas, nos memes, todo mundo falando de Duna, todo mundo querendo saber mais, todo mundo batendo na caminha pro gatinho sair debaixo do cobertor para fazer igual o verme, né, Rio? Não deu certo com o gatinho. Não, o farelo não deu muito certo, não, mas eu fui com a gatinha nova que a gente adotou, a gente fez a gatinha Lisa Gaib. O teste do martelador para ver se o gatinho o farelo é preguiçoso demais pra fazer. E aí eu fico muito feliz de ver isso. Então, e feliz também das pessoas estarem conhecendo Duna, querendo se aprofundar, e venham pro CIET, venham pro Duna Hacks Brasil, venham pro DunaCast, venham participar, venham entrar nos grupos de Facebook, de WhatsApp, que a gente tem vários grupos do Facebook crescendo, a gente tem mais de 200 pessoas por dia entrando agora no grupo do Facebook. Caramba. Muita gente chegando lá. Então, assim, tá crescendo também no Spotify, em outras. A gente estava em 8º lugar no Apple Podcast de ficção no Brasil, tá? Então, 8º lugar. E a gente tá em 24º no Spotify de ficção no Brasil. Então, assim, a pessoa, todo mundo comprou, né? Gostaram, é uma coisa épica, essa geração nova curtiu muito, e Duna tá muito atual, gente. Então, eu termino assim, dizendo que Duna tá atual e vai ficar cada vez mais quando vocês virem Duna 3, Messias de Duna, vocês vão se assustar com tanta coisa que tá acontecendo hoje em dia, e que já foi escrita em 69 e tá aí atual pra gente discutir. Então, agradeço. Ele era atual na época que foi lançado o livro e agora ficou mais atual ainda com a versão do Villeneuve. É isso que eu acho que é o grande ponto. Ficou assustadoramente atual. Finalizamos aqui o nosso episódio 35. É enorme, mas com certeza muito gratificante de ouvir, porque foram muitas considerações interessantes. Obrigado pela participação de todos e obrigado a você que está nos escutando. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Até mais. Não terei medo. O medo mata a mente.
O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com